E a ideia é que eu olho pra cá, pra lá, pra onde eu quiser. Sempre pra ele. Pode olhar pra mim. Sempre pro Tá, essa Marcelo. moda agora é... Bem documentário. É isso. Eu nasci numa família de pequenos agricultores, né? Sou a filha mais velha. O pai e a mãe tinham acabado de se casar, um ano e pouco quando eu nasci. Eram arrendatários, daí depois compraram uma pequena propriedade num município. Eu nasci em Boa Vista do Buricá, depois a gente mudou para 3 de Maio, que ficava na divisa ali, não saímos muito do circuito. Meu pai era o mais velho, meu pai já é falecido, mais velho também, de uma família grande. Eu tenho origem de imigrantes russos, que é o Ruckhaber, alemães, que é Juver, Dreyer, e espanhóis, que é o Fernandes, né, que é do meu avô paterno. Então, é uma mistura, né, é uma região onde a colonização foi para lá e ficou muito pobre, né, uma região de terras dobradas. Então, foi uma vida bastante difícil, assim, para minha família, né. Meu pai e minha mãe praticamente não falavam português, né. Eu aprendi com 7 anos, quando eu fui para a escola, a falar português. A gente só falava alemão. A gente acabou ensinando o pai e a mãe a falar português, né, para poder se comunicar, enfim. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 8 anos eu já ia para a roça. A gente já tinha tarefas em casa, né, de cuidar dos animais, e não eram só dos pequenos animais, tinha as galinhas, tinha os coelhos, mas tinha bois, vacas, suínos, e a gente já cuidava do trato, né, de dar comida para esses bichinhos e tal. E como o pai sempre foi muito inovador, a gente tinha uma propriedade diversificada. A gente não entrou naquela lógica do soja e milho, né? Então, a gente tinha uma horta, plantava legumes, eventualmente vendia alguns desses legumes quando passava alguém comprando. Depois veio o asfalto, né? A BR-472 cortou a nossa pequena propriedade ao meio, né? E aí a gente passou a vender na estrada também, né? Que era uma forma de ampliar um pouco a renda, mas aí eu já tinha 11 anos, já tinha parado de estudar, já tinha terminado a 5ª série, tinha passado para o 6º ano. Para poder fazer a 5ª série, eu caminhava 10 quilômetros por dia, 5 para ir, 5 para voltar. Atravessava um rio, ia para um outro município onde tinha... porque lá na nossa comunidade, numa escola rural, só tinha até o 4º ano, até a 4ª série, né? Então, a quinta série eu fiz no lado de Boa Vista do Buricá, ainda a gente ia a pé, eu e uma colega minha, passando mato, rio, atravessando de caico, enfim. E aí, com 11 anos, eu já não ia mais na escola, então já tinha dedicação integral à roça, né, à lavoura, cuidar dos irmãos, tenho mais 3, um irmão e 2 irmãs. Então, eu meio que, junto com meu pai, eu assumia mais, né, essa lida na lavoura e ajudava alguns vizinhos. A gente sempre tinha mais equipamentos. O pai e a mãe eram mais modernos, assim, aparecia uma coisa nova. Então, por exemplo, em 78, nós fizemos um financiamento pelo Banco Nacional de vacas holandesas, algumas vindas do Uruguai, para produção de leite. E a gente comprou uma ordenhadeira elétrica. Naquela época, tinha acabado de chegar a luz elétrica. Até os 11 anos, a gente não tinha luz elétrica lá em casa, né? Então, conhecemos a luz elétrica com 11 anos. E aí nós fizemos esse financiamento e aí os vizinhos diziam, mas esses alemãos são preguiçosos, eles não querem nem tirar leite mais. Porque a gente tinha ordenhadeira, que tirava o leite, né? Tocava as vacas no pasto, ao invés de cortar o pasto e carregar para casa. A gente tocava, era uma forma nova de produção. Que também, não querem mais fazer pasto agora, porque os vizinhos cortavam com a foicinha, botavam em cima da carroça, levavam em casa, davam para os bichinhos. Então, assim, eu me criei nesse meio
um tanto de desafiar a lógica daquela comunidade. Então, o pai e a mãe tinham isso por mais... De onde vinha isso do teu pai e da tua mãe, sabe? Assim, tu imagina de onde eles tiraram um pouco essa coisa meio de ficar experimentando coisas novas, assim, não seguir o caminho todo assim? Pois é uma questão, porque tanto o pai como a mãe são os únicos da família deles, tanto a mãe na família dela como o pai na família dele, são os únicos que têm tem essa postura, tiveram essa atitude, eu diria, Sim. diante de um mundo tão difícil, tão tosco, porque era tudo muito tosco, era tudo muito difícil, né? Eu achava aquilo tudo muito difícil, muito sofrido, de carregar peso, todos nós, meus irmãos, todos nós carregamos fisicamente hoje as consequências daquela época, né? De problemas de coluna, problema em função dos agrotóxicos. Como era novidade plantar fumo, por exemplo, nós fomos cobaias da Souza Cruz lá no início da década de 80, porque aí o fumo era... Então o pai entrou também nessa coisa e a gente aplicava veneno que vinha da Argentina de contrabando, não tinha nem identificação nenhuma. Tanto que depois o pai desenvolveu uma doença grave cardíaca. Eu uso desfibrilador e ressincronizador hoje, porque eu lidei eu não tenho dúvida que vem dessa coisa do agrotóxico, do veneno. Isso que a gente era uma pequena propriedade, então, e junto nesse ambiente também eu aprendi, porque o pai e a mãe, eles sempre foram muito respeitosos conosco. Eles não eram agressivos com os filhos. Era muito comum naquela época tu enxergar os vizinhos batendo nos filhos, castigando os filhos. E o pai e a mãe não eram assim. Eles eram mais amorosos, sabe? Eles tinham conosco um diálogo. A gente dava opinião sobre as coisas, que era muito raro, né? Nós falávamos sobre a produção, né? Por mais que fôssemos pequenos ainda. Então eu tenho essa memória, assim, que o pai esteve no quartel de 63, o pai serviu o quartel. E o pai voltou do quartel muito brisolista. Então, ele sempre era uma pessoa que gostava muito de falar de política e eu lembro que quando nós tínhamos um radinho de pilha, quando aconteceu o sequestro da Lilian Ciliberti e do Universindo Dias, nós estávamos escutando o correspondente Renner. E eu lembro que deu a notícia, depois mais algumas notícias, e eu lembro que eu falei para o pai, mas tem que ser assim, né? Se eles fizeram coisa errada. E o pai disse para mim, nem tudo que eles falam nesse rádio a gente pode acreditar. E aí eu fiquei assim, mas tudo esse papo em alemão. Eu disse, mas por quê? Por que não dá para acreditar tudo? Eles não falam só a verdade? E o pai disse, não. Mas por que eles mentem? E o pai disse para mim, porque nós vivemos numa ditadura. Ditadura ele falou em português, porque não tinha a tradução em alemão, provavelmente. Nós vivemos numa ditadura. E eu disse, mas o que é uma ditadura, pai? E ele disse, é quando a gente não pode dizer o que pensa. Aquilo foi uma coisa tão forte para mim. Eu fiquei pensando, mas como não dizer o que a gente pensa? Porque a gente dizia o que pensava. A gente pensava nos limites daquela realidade. Sim. Mas a gente falava, a gente tinha... Quando o pai me disse que aquilo era ditadura, aquilo para mim foi um momento importante assim da vida, digamos, em que eu passei a desconfiar mais das coisas, ficar, né, mas será que isso está certo? Então eu acho que aquilo, um pouco dessa postura do pai e da mãe também tinha a ver com isso. Acho que eles politicamente tinham uma visão de que as coisas não estavam bem, que tinha que melhorar, que as pessoas, né, embora eles não expressassem isso de forma explícita, mas acho que tinha... Né? E a minha mãe, até hoje, assim, a minha mãe é uma pessoa à frente do seu tempo. Ela é uma pessoa semi-analfabeta, mas ela tem opinião sobre as coisas mais polêmicas e importantes, como, por exemplo, o aborto. Né? E uma opinião lá naquela época, não é de agora. Então, assim,
são coisas interessantes para a gente até avaliar, assim, a sua pergunta é muito, por que eles eram assim? Por que a mãe é assim até hoje? Né? Então, além de achar aquela vida de colono muito sofrida, e de certa forma eu tinha pena do pai e da mãe, porque era trabalho muito duro, muito pesado, ao mesmo tempo eu estava me encaminhando para aquela vida também, até por falta de alternativas. Né? E aí quando eu terminei a 6ª série, para poder continuar estudando, eu ia ter que ir para a cidade, e não tinha transporte escolar, naquela época não tinha carona, não tinha, a gente morava numa comunidade sem acesso, né? Tinha uma estrada que passava ali perto, mas que não tinha um transporte e nem tinha dinheiro para pagar passagem todo dia para ir para aula. Não tinha, era tudo muito limitado. Então, a conclusão é de que, se eles estavam tocando a propriedade, o pai sem ter estudado, a mãe tendo só 3º ano primário, que eu já tinha a 6ª série, então já era muito para ser colona, não precisava continuar. Eu queria muito, eu adorava estudar, mas não podia, né? Não tinha como. Então, fiquei em casa, trabalhando na roça, de segunda a segunda, porque no interior, fim de semana, tu não tem que tirar leite, tem que tratar os suínos, né? Tem os animais, tu não ia para a roça, não sei na época da safra que a gente ia, sábado, domingo, mas assim, tu não ia para a roça no sábado e no domingo, mas ficava, né, preso àquelas tarefas. E aí o que tinha de alternativa? Né? Para poder se comunicar com alguém, porque a gente só enxergava os vizinhos na beira da divisa da terra para dar bom dia, boa tarde. E a família, tu não via outras pessoas. Então era a comunidade. Na comunidade tinha a escola, que ficou lá, a escola rural, tinha missa num salão, de vez em quando, né? Tinha o padre que vinha da cidade, então todo mundo se reunia ali. Tinha algumas novenas, quando não chovia, faziam novenas e tal, procissão para chover. E tinha uma sociedade de damas e de tiro ao alvo, que eram os da comunidade ali, que só podia se associar depois que fosse mais velho já. E aí o que eu fiz? Com 13 anos, eu me inscrevi para dar catequese na igreja católica que tinha ali. Não porque eu fosse cristã, crente, eu nunca achei que tinha... Nunca fui uma pessoa que acreditasse que tivesse algo depois da morte, mas aquele era um espaço em que se fazia reflexões. Na época tinha um peso, estava começando, né, o trabalho das comunidades eclesiais de base, né? Então eu me inscrevi para dar catequese e aí eu fui fazer uns cursos na cidade para poder dar catequese para os alunos. Dei catequese de primeira comunhão e de crisma, que já quem era catequista de crisma já tinha uma. Né? Aí eu sei que aquilo rolou um tempo, era um espaço para eu poder, no sábado de tarde, dizer para o pai e para a mãe, eu não vou ficar lavando louça, varrendo o pátio, porque eu vou dar catequese. Então eu saía, ia lá para a comunidade. E era um espaço legítimo, assim, ninguém questionava. Não, ninguém questionava. E até hoje é um espaço, sim, que eu tenho as que deram catequese para mim e tenho os meus alunos de catequese, né? Que alguns se comportam bem, outros nem tanto. E até que um dia o padre fez um sermão e disse, por que não se reza mais? Porque se rezassem mais não tinha seca. Se rezassem mais as coisas estavam melhor, porque o pessoal não reza. Vocês não acham? E o padre resolveu ser participativo. E um aluno meu da catequese levantou a mão para falar. E disse, mas padre, a catequista disse que não adianta nada rezar se a gente não fizer as coisas, se a gente não lutar, se a gente não evoluir. O padre não gostou daquilo, aí passei a ter atrito com o padre e saí da catequese, né? Encerrou meu expediente ali. Mas naquela época que aconteceu isso, eu já participava de uma comissão, que eu representava a nossa família, que era da luta para a indenização das terras atingidas pela BR-472, que tinha cortado a nossa terra no meio. E ali eu comecei a participar.
das audiências. Primeira vez que eu vim para Porto Alegre, fomos no DNR, na época, que hoje é o DENIT, exigi que o governo federal nos indenizasse aquela 1 hectare e pouco. Nós tivemos que construir outra casa, porque a nossa casa ficou destruída por causa dos estouros lá de pedras que eles tiravam e tal. Enfim, eu sei que comecei ali, depois eu fui para o movimento contra as barragens, porque aí tinha um projeto que as nossas terras todas iam sumir com a barragem que iam fazer no Rio Uruguai, então nós organizamos um movimento forte, eu passei a participar desse movimento também. Mas isso foi já havia mobilização na região ali, aí foi convidada? Eu fui convidada porque daí começaram as oposições sindicais. Sim. Né? Os sindicatos que eram atrelados àquele sistema do Ministério do Trabalho na época, sindicato assistencial, sim, que dava médico e dentista ao invés de lutar, né? Que era esse o perfil dos sindicatos que tinham esse controle por parte dos governos em função da ditadura e tal. Começaram a surgir as oposições sindicais. E também começou a surgir uma discussão sobre os direitos da mulher agricultora de se aposentar, porque eu tinha uma revolta muito grande, até por ter nascido mulher. Às vezes eu dizia para minha mãe, por que eu não nasci homem? Porque as mulheres sofrem tanto, não têm direito a nada. Sim. E na época era isso. A minha perspectiva como agricultora era, do ponto de vista profissional, era zero. Sim. Nos documentos tinha que escrever doméstica ou do lar. Depois teve um episódio da Mulheres do Lar, mais recente, né, que me lembrou muito naquela nossa luta. Então, nos documentos era isso. Título de eleitor era doméstica ou do lar, não podia ser agricultora, não podia escrever trabalhadora rural. O cartório não aceitava, porque essa profissão não existia. Só tinha os homens, né? Então, nós começamos a também conversar sobre isso no movimento da luta contra as barragens, na discussão lá sobre a indenização das terras atingidas pela BR. E aí teve uma primeira conversa que foi daqui de Porto Alegre, uma pessoa que tinha tido, que era estudante da URGS, socióloga, que tinha tido contato com as feministas que voltaram do exílio e que tinham tido uma experiência de discussão fora do Brasil sobre alguns temas que envolviam a questão do feminismo e tal. E essa pessoa ia para lá como assessora, chama Helena Bonumá. Ela ia como assessora das oposições sindicais e, ao mesmo tempo, também escutava as mulheres. E aí foi que a gente fez uma primeira reunião da região, e aí me convidaram, eu fui. Aí organizamos a primeira comissão das Mulheres Trabalhadoras Rurais, em 1983. Aí, em 84, a gente fazia reuniões em todas as comunidades. Nós tínhamos comissões de mulheres nas comunidades. Tinha comissão municipal, tinha a comissão regional dos municípios que já tinham uma organização. E começamos a discutir a organização de uma comissão estadual, em 84, que foi quando foi assassinada Margarida Alves. O nosso movimento não tinha nome ainda, mas a gente soube, né, da morte de Margarida. Helena nos contou quais eram as lutas de Margarida na época, que ela foi a primeira presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais do Brasil. Ela era uma liderança nordestina. E Margarida Alves acabou inspirando, a gente escutou a história toda sobre o que aconteceu, provocou uma revolta enorme. E, ao mesmo tempo, foi dali que nós pensamos que Margarida era o nome de uma flor, né? E Margarida podia ser uma semente, e aí ficou o Movimento das Margaridas. O nome era Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul, mas ali o apelido virou esse, Movimento das Margaridas, e aí no símbolo da mulher a gente colocou pétalas amarelas, que aí simbolizou, enfim. E a partir dali nós organizamos um movimento muito forte, organizamos abaixo-assinado, fizemos a nossa pauta de reivindicações e
também uma reflexão que Helena teve um papel muito importante, que o movimento das mulheres era das mulheres. E a gente começou a blindar o nosso movimento. Isso, gente, sem reflexões teóricas profundas. O que a gente entendia? A gente conhecia os homens que eram do sindicato. O sindicato só podia ter homem sócio, a diretoria era toda de homens, mulher só podia se associar se ela ficasse viúva. Porque daí ela ia ter uma propriedade ou ia ter um arrendamento, então a viúva podia. Então essa era a realidade. Então a gente entendia que se a gente não tivesse um espaço nosso, a gente não ia entrar naquele outro espaço que era só ocupado por homens. E a Helena contribuiu muito nessa discussão também, que é o tema da autonomia do movimento de mulheres. O significado disso para que esse movimento pudesse se estruturar e se manter fiel às questões que realmente eram a sua pauta principal. Isso é o lado positivo e também é o fim do movimento, que depois nós vamos chegar nisso. Como isso é difícil, né? Sim. Então, a autonomia do movimento de mulheres é uma coisa que bateu muito bem em mim, porque eu era uma pessoa autônoma. Eu era uma pessoa muito de opinião. Eu, meus irmãos, a gente tinha uma autonomia como ser. E essa questão de nós organizarmos as mulheres de forma autônoma, nós nos organizarmos de forma autônoma, sem a interferência do padre, que era uma autoridade e que era sempre homem, sem a interferência do prefeito, dos políticos, sem a interferência do sindicato, que era pelego na época, depois ganhou a oposição, mas que a interferência não mudaria muito, né? Sem a interferência da cooperativa, porque das cooperativas de produção eram só os homens os associados. As mulheres não podiam. Então, primeira compreensão é essa, não, nós vamos proteger. Esse nome a gente nem usava, mas eu digo assim, nós vamos, aqui quem manda é nós. Essa era a questão. Então, nas reuniões, os homens não podiam ir. As reuniões nas comunidades eram só das mulheres. Então, tinha os homens que ficavam com as crianças e tinha os homens que não aceitavam ficar com as crianças iam junto para a reunião. Por ali, as mulheres diziam, o teu marido não quer que tu te organize, depois, se tu tiver aposentadoria, ele vai querer gastar teu dinheiro. Então, meio que se selecionava os homens que eram apoiadores e os que não eram, quando as crianças tinham que vir para a reunião, porque eles não cuidavam das crianças em casa. Então, eram símbolos, né? Pequenos sinais importantes, né? naquela construção toda. E aí fizemos a pauta. O que era? A pauta era a coisa mais importante, a gente tinha que andar sempre com ela. A pauta de reivindicações. Então, era reconhecimento profissional, que era a primeira, que era uma pauta para o governo federal, aposentadoria, por tempo de trabalho e tal, auxílio acidente de trabalho, auxílio maternidade, direito à sindicalização, direito de participar da diretoria da escola, da igreja, daí vinham, né, da cooperativa. Aí vinham outras coisas mais complexas na sequência, que era atendimento integral à saúde, que na época não tinha. Quando eu nasci, não me lembro, obviamente, mas quando o meu irmão nasceu, eu lembro. Quando a mãe soube que estava grávida, lembro da frase que o meu pai falou. O meu irmão tem 6 anos a menos que eu, tinha 6 anos na época. Lembro que o meu pai falou, vamos engordar um chiqueiro de porco. Por quê? Porque a minha mãe não conseguiu ter parto normal, tinha que pagar cesárea. E quando tu tem que pagar anestesista, um médico, enfim, que era tudo a mesma coisa na época, era um único profissional, mas aquilo custava um chiqueiro de suínos gordos. Ou de X sacos de soja. Não existia SUS. Então, na nossa lista da pauta de reivindicações estava lá o atendimento integral e gratuito à saúde da mulher. Aí ali tínhamos política agrícola voltada para a pequena propriedade, ali tínhamos financiamento com juros subsidiado. Outro tema era preço mínimo para a produção, porque na época não existia. Tu não tinha, hoje tem, além do plano safra, tu sabe quanto no mínimo tu vai receber, né, pela produção. Então, a gente começou com o reconhecimento profissional e foi indo, e conforme a pauta foi indo, ela foi se tornando uma pauta mais aberta. E um
item muito importante, que era a aposentadoria de um salário mínimo para o homem. Por quê? Porque os agricultores se aposentavam com meio salário mínimo na época. E a gente, como precisava que os homens não barrassem o nosso movimento, eu não era casada, então eu não tinha muita noção do que era isso, mas as mulheres casadas tinham uma compreensão, então a gente fazia cartazes. Eu nem tinha marido, mas o cartaz dizia assim, nossos maridos não são meio marido. A gente fazia cartaz assim, não casamos com meio homem, que era uma forma de tornar simpático para o outro lado essa coisa, né, de que as mulheres não lutam só por elas estão lutando por saúde, elas estão lutando para nós ter uma aposentadoria de um salário mínimo e tal, né? Então, tu ia quebrando aquele isolamento, porque isso era muito necessário. Direito à sindicalização, né, que era uma outra questão muito... Aí, claro, depois do direito à sindicalização veio o direito de participar da diretoria. E aí, para entrar uma mulher, tinha que sair um homem, porque não cabem dois corpos no mesmo lugar. Isso foi terrível. Sim. Só quem viveu sabe o que foi isso. E com homens, inclusive, no caso, que já eram de oposição sindical, que tinham ganho a eleição, que já eram pessoas comprometidas com a luta democrática. Isso tudo, gente, foi em 84 e 85, no fervor da abertura democrática, na luta por diretas, né, no processo de construção da CUT. Nós mandamos uma carta para o Jair Meneghelli, que era presidente da CUT na época, assinada por nós lá da região, da Comissão de Mulheres, da regional, pedindo para a CUT ter uma comissão de mulheres, a CUT Nacional. Porque a gente começou a participar do movimento sindical, né? Nós, em 3 de maio, fomos o primeiro sindicato no Rio Grande do Sul que teve mulheres na diretoria, no início de 1985. Nós nos associamos, entramos na chapa e começamos a participar das reuniões da diretoria. Isso dá um programa inteiro. E aí a gente começou a provocar a CUT também. E no meio de tudo isso, nós marcamos o primeiro encontro estadual das mulheres trabalhadoras rurais do Rio Grande do Sul. Primeiro encontro estadual das Margaridas. Marcamos para ser na Assembleia Legislativa, no auditório ali no Dante Baroni, que cabiam na época 700, 800 pessoas, e começamos a organizar o movimento. E fizemos um abaixo-assinado, lançamos um abaixo-assinado que as mulheres já foram coletando e tal, por aquela pauta de reivindicações. 2 semanas antes do encontro, nós fizemos reunião na comissão estadual, que era tudo muito difícil, na época mal tinha fax, a gente nem sabia usar, mas a comunicação era muito limitada. Aí começamos a levantar, quanto vem da tua região? E o movimento, as regionais que participavam, era a região das Missões de Grande Santa Rosa, de pequena agricultura, minifúndio, produção de soja, milho e diversificação. A região aqui da Serra, que era basicamente plantação de uva, e a região de Passo Fundo, que já era uma agricultura mais mecanizada. Eram essas 3 regiões, chegava até Ijuí ali, que eram as regiões fortes no movimento das Margaridas, as regionais que participavam. Aí nós levantamos o número de pessoas que viriam para o encontro, fomos listando. Quando nós vimos, a gente chegou a umas 6, 7 mil mulheres. Aí concluímos que ali não dava aquele espaço. Tanto que o cartaz que a gente tem no nossa página, que criamos depois, temos lá a foto do cartaz. O cartaz dizia local do primeiro encontro estadual Assembleia Legislativa, mas não foi lá, porque não tinha nenhuma condição. Vamos ver um local. Saímos atrás para conseguir um local maior. 15 dias do encontro. As mulheres no interior fizeram rifa de porco, de galinha, de churrasco, de pano de prato, para juntar dinheiro para pagar o ônibus, para vir. Era um negócio, aquilo ferveu, 1985. E aí, fomos atrás de lugar. A gente andou por tudo, o Dibe era o prefeito na época, fomos na prefeitura, fomos na Assembleia. Era assim, triste, né? A falta de perspectiva. Até que alguém disse para nós, olha, no Internacional tem um pessoal lá que são mais a favor das lutas,
que era o MR8 na época, que tinha uma infiltração ali na diretoria do Inter. Quem sabe lá vocês conseguem. Fomos para o Internacional. Aí nos cederam, não nos cederam o Gigantinho, que era a nossa meta. Nos cederam um lado da arquibancada do Beira-Rio, sem custo. E aí, agora imagina tu organizar um encontro, som, palco, diante da arquibancada. Mas deu tudo certo. O encontro teve mais de 10 mil mulheres. Uma matéria no Jornal Nacional grande, eu dei entrevista, não tenho noção do que eu disse. Nunca mais consegui recuperar aquela entrevista. Mas assim, na época eu tinha 18 anos. Era tudo muito novo, era tudo muito precário, mas era tudo muito bom, muito forte. O tema da autonomia nos blindou. Nos blindou de uma invasão, eu diria, do comando do movimento. Porque tinha assim, eu lembro da CPT. Aí vinha um Frei querendo participar das reuniões. Nós não, porque é um movimento de mulheres. Então o Frei, que era ali do lado até, não entrava. Aí vinha a FETAG. O Isídio Pinheiro era o presidente da FETAG. A FETAG querendo... Tá, mas cadê as mulheres na diretoria da FETAG? A FETAG não vai mandar no movimento. As mulheres não têm espaço na FETAG. Nós não aceitamos que os homens venham aqui dizer o que não... Não, nós queremos apoio de vocês, mas participar para decidir o que nós vamos fazer no encontro, sobre a nossa pauta, não. Esse é um assunto nosso das mulheres. Aí, as cooperativas, ok, vocês lucram com a nossa produção. Nós não podemos dar opinião nenhuma nas cooperativas porque não tem mulher sócia nem da diretoria. Vocês podem nos apoiar, nos ajudar a pagar ônibus para ir para Porto Alegre no encontro, mas vocês não vão participar das decisões. A gente foi blindando e, ao mesmo tempo, foi agregando. Então, a igreja tinha uns padres que a gente dizia, não, esses padres usam saia, né? Dizia, que eram os nossos parceiros, mas tinha uns que não dava. Então, os que eram legais, comprometidos, ficavam de lado para os outros não virem invadir. Então, eles nos ajudavam, mas nos ajudavam indiretamente. Sim. Mas a gente teve, para o encontro acontecer, das 10 mil mulheres, a gente teve, além do nosso trabalho, além das rifas e tudo mais, a gente teve um apoio externo que veio, assim, dos sindicatos mais progressistas, da CUT, que estava em estruturação, de alguns mandatos, que ainda era tudo muito limitado, mas... Né? Então, a gente foi fazendo essa blindagem e, ao mesmo tempo, foi organizando um encontro que foi muito bom. Tinha várias autoridades no encontro que ficaram sentados o dia inteiro, né, nos escutando, não falavam. Né? A gente deixou falar, acho que só o representante da CONTAG, se não me engano, né? E para falar pela Assembleia tinha que ser mulher, então, se não me engano, a Ecléia Fernandes foi. Né? Mas a gente limitou, assim, nós éramos bem... E foi fundamental para o movimento naquela época, porque aí ele se estruturou, se organizou, as mulheres se associaram ao sindicato, começaram a participar da diretoria, até porque, para aquela estrutura sindical na época, para poder ter uma ponte mais efetiva com o movimento, tinha que incorporar as mulheres. Sim. Não era chegar no movimento e dizer o que tinha que fazer. Era um movimento inverso. Então, isso foi um aprendizado muito importante para todas nós e para a vida. Tanto que eu sou uma pessoa autônoma até hoje, nas organizações por onde eu passei, nunca me vinculei a pequenos grupos políticos. Sempre tive uma opinião minha, né? Eu fiz alianças, fiz acordos, me articulei com pessoas, mas eu nunca fui uma pessoa subordinada. Se eu tinha uma opinião diferente do grupo, eu manifestava. Aquela ideia da ditadura do proletariado, a maioria decidiu, a minoria tem que ficar quieta, eu nunca fui muito adepta. Sim. E eu acho que é dali que a gente aprendeu isso. Acho que é do movimento de mulheres, aquele movimento de mulheres raiz, aquele movimento de mulheres de base, de tu capinar de manhã e de tarde tu ir na comunidade vizinha fazer uma reunião para discutir, aí tu voltar para casa da reunião e tirar leite. Quer dizer, a gente não era um enviado, um mensageiro, não. A gente tinha um apoio teórico, um apoio político de mulheres, de pessoas que vivenciavam outras realidades, mas a gente tinha a nossa opinião.
Depois desse encontro, eu lembro que depois de várias falas, músicas, um encontro muito lindo, a gente fez um concurso para escolher um hino para o movimento. Esse hino do Movimento das Margaridas, até hoje a gente canta ele, tem na nossa página, né? Ele tocado pelo, que na época era a gente chamava de Margarido. Ele era um dos poucos homens que podia acessar nossas reuniões, porque ele era o nosso gaiteiro. Sim. Mas a mulher dele disciplinou bem ele era super vale, se policiava. E aí a gente fez o concurso, daí a Rosa Três, que foi a primeira mulher a ser presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais no Rio Grande do Sul, ela ganhou o concurso do hino, o hino dela foi o escolhido. E esse hino é bem interessante, porque naquela época não tinha certos debates ainda pautados, mas uma parte do hino fala que o movimento organizado e dele participa as mulheres sem distinção de raças e cores. Naquela época, que a discussão sobre a questão racial, sobre o preconceito, sobre toda a questão da discriminação, aquela era uma discussão praticamente inexistente. No hino já aparece isso, mesmo os colonos da época, as participantes, a gente tinha pouquíssimas mulheres negras, né? Era muito raro, porque o campo, basicamente a região da Serra, a região ali de Passo Fundo, a região das Missões, era de minifúndio descendente de italiano, de alemão, né? Então, mas mesmo assim esse tema já no hino já consta, né? E que é um tema que depois se foi fazendo pontes e se foi incorporando também essas questões todas. Então, passado o encontro estadual, nós ampliamos a mobilização pelo abaixo-assinado, por direitos, que era aquela nossa pauta de reivindicações que eu já falei, e preparamos uma comitiva para Brasília, junto com a organização do movimento de Santa Catarina, as agricultoras de Santa Catarina, que tinham um movimento parecido com o nosso. Só que elas tinham mais pontes com a Comissão Pastoral da Terra, sim, com o MST. A gente tinha... Eu, por exemplo, participei da ocupação da Fazenda Anone, em 85, como agricultora sem terra. Né? Mas eu fui, né, e fui com a minha camiseta até. E participei do congresso do MST, a gente participava desses movimentos também, da luta contra as barragens. Quer dizer, nós éramos lideranças forjadas, nos firmamos no movimento das Margaridas, mas nós atuávamos em todos os outros, porque éramos poucas, e porque tínhamos pautas que tinham a ver com aqueles outros também. Então, a gente partia do específico para o todo. Né? A gente saía fortalecida do movimento de mulheres para chegar na CUT, nos sindicatos, no movimento contra as barragens, nas próprias reuniões da igreja, da escola, né? Com essa força. Né? E aí nós fizemos mais de 100 mil assinaturas no Rio Grande do Sul, mais um monte em Santa Catarina, e organizamos nossa ida para Brasília. E fomos a Brasília de ônibus, dessas caravanas, e fomos em várias audiências. Nessas audiências, teve um episódio no Ministério da Previdência que nós sequestramos o ministro da Previdência. Ele nos atendeu numa sala, estávamos todas lá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e começou umas conversas para nos enrolar. E já era uma época em que estava desenhada a questão da Constituinte. Sim. Já tinha todo aquele debate, porque em 86 teve a eleição para organizar a Assembleia Nacional Constituinte. Então, todo mundo estava se mobilizando para discutir projetos para cada área. E a gente sabia que, no caso da Previdência, tinha todo um debate. E o ministro, querendo nos enrolar, lá pelas alturas, ele falou que eles estavam montando um grupo de trabalho para construir um anteprojeto de reforma da Previdência. No governo Sarney, isso. E aí nós falamos, tá, ministro, então nós queremos uma vaga nesse grupo. E ele disse, pois é, mas esse grupo de notáveis, não sei o quê e tal. Não, mas nós queremos uma vaga porque nós queremos trazer a nossa... E ele disse que era difícil e tal, daí trancamos a porta e uma
uma agricultora deu a voz de: o senhor está sequestrado. Enquanto não abrir uma vaga nessa comissão, o senhor está sequestrado. Nós vamos dormir aqui, vamos ficar aqui. Claro, era uma época de muita mobilização. Que aquilo ali, aquilo vazar para a mídia, se tornar um tema nacional, só ia aumentar o movimento das mulheres. Porque era uma pauta tão justa. Sim. Tu ser uma profissional, trabalhar de sol a sol, correr risco, não ter direito a nada, que era muito fácil compreender. Né? Então eles foram negociando, sei que umas 2 horas depois, e aí nós fizemos fila, e ele tinha que passar a mão, os dedos nas mãos das mulheres para sentir os calos. E as mulheres perguntavam: trabalho ou não trabalho? Era assim essas mãos são de trabalhadora ou não são? Por que eu tenho que escrever doméstica, do lar, nos meus documentos? Por que eu não tenho direitos? Então, foi um movimento um momento tenso, o 8º andar do Ministério do Trabalho, no Ministério da Previdência, aliás. E sei que depois de umas 2 horas ele disse: tá bem, nós vamos abrir uma vaga para vocês na comissão. Vocês nos digam quem é amanhã, porque vai sair o decreto. E voltamos para o acampamento. A gente estava acampado na CONTAG, no alojamento da CONTAG. Fizemos uma assembleia das 2 delegações, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para escolher quem é que seria, então, a pessoa que ia representar as margaridas na comissão. Todo mundo muito desconfiado que eles não iam nos chamar, mas apostando que, bom, temos que ir. E aí Santa Catarina indicou a Lucy Schweinacker, que depois foi deputada, foi candidata a governadora, inclusive, e o Rio Grande do Sul indicou a minha pessoa. Sim. Aí nós fizemos um debate em cima do caminhãozinho, que tinha lá um caminhãozinho de frete, subimos em cima do caminhãozinho e tal, para ver quem é que entendia mais de previdência social, para poder escolher quem é que ia representar o movimento. A gente ia votar. Que loucura. Eu sei que foi para votação e eu ganhei, assim, disparado a tal da eleição lá. E aí eles publicaram a portaria e eu entrei na portaria como representante dos trabalhadores rurais e urbanos. Pensa a loucura que era aquilo, né? Um troço que se hoje... Bom, a gente vai, né? Eu sei que aí começaram as reuniões e nós organizando o momento. Entregamos abaixo-assinado, deu pilhas e pilhas, né? E começaram as reuniões que eram em Brasília e Rio de Janeiro. E no dia da posse da comissão, era no Palácio do Planalto, com o presidente José Sarney. Eu cheguei lá de calça jeans, de tênis. Não queriam me deixar entrar, porque era uma cerimônia, tinha que ser traje social. Aí uma senhora ofereceu para eu ir na casa dela, botar um vestido. Digo, não, vou. Vocês que têm que se acostumar com o mundo lá fora. Eu achei o máximo estragar aquela cerimônia, coisa doida. Mas fui, acabaram deixando eu entrar na cerimônia, fui para a cerimônia. E aí aconteceu uma coisa impressionante. Eu nunca andava sem a nossa pauta de reivindicações. Quando fui para a fila para os cumprimentos, me lembrei que eu estava sem a pauta de reivindicações para entregar para o presidente da República. Foi um momento muito triste da minha vida, que eu me lembro até hoje. E eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu não tenho a pauta aqui? Eu não trouxe a pauta. Como é que eu não trouxe a pauta? Porque era tudo, os papéis, as cópias eram limitadas, né? Não era assim. Aí me lembrei que eu estava com um bottom, que a gente fez uns bottoms com o símbolo da mulher e as pétalas, que virou meio que uma margarida, assim. E escrevemos embaixo, do sangue da margarida, muitas margaridas nascerão. Era o nosso... Pensei, vou entregar esse bottom para ele. Tirei da minha roupa, entreguei para ele. E ele disse, a mocinha não vai querer que eu use isso. Meio assim, coisa de... né? E aí eu disse, não, eu só quero que o senhor mande prender o assassino da Margarida Alves. Porque ele matou a Margarida Alves na frente dos filhos, eu fiz um discurso. Sei que pediram para eu parar, né? Porque daí eu já... E assim foi. Aí fui empossada e comecei a ir em todas as reuniões. E a gente tinha diferenças com a CONTAG estava como representante também dos trabalhadores rurais. E aí tinha representantes aposentados, dos ministérios, estava a Werneck,
tem umas figuras que hoje, quando eu olho a lista, assim, eu me lembro. Muitas pessoas já falecidas, né? Porque eu tinha 18, já tinha 18 anos naquela comissão que foi já em 86, 19 anos eu tinha. Em 1986 que a comissão trabalhou, né? A nossa viagem foi início de 86. Então, foi feito um trabalho todo sobre o tema da Previdência das agricultoras, que valeu para o Brasil todo, logicamente. E a comissão essa de notáveis, que eles diziam, a comissão de notáveis que o governo federal organizou para fazer o anteprojeto, ela entregou ao presidente da República o anteprojeto, que mandou uma mensagem para o Congresso Nacional anexando o anteprojeto, que serviu de base para a Constituinte, que depois incorporou o conceito de previdência social como uma seguridade social. Sim. E não assistencial. Que aí incorporou as questões da previdência especial, que é dos agricultores, das agricultoras, dos pescadores. Aí tem um conjunto de categorias, digamos assim, profissões que a solidariedade dos trabalhadores que contribuem, que ganham um pouco mais para poder subsidiar essa previdência assistencial, essa previdência que tem esse conceito de seguridade social. Isso foi incorporado na Constituição, todos os nossos direitos, toda a nossa listinha, que tinha a ver com a Previdência, né? E foi regulamentado depois, né? Depois da Constituição promulgada, foi regulamentado todo aquele conjunto de diretrizes de direitos previdenciários e vale até hoje. Na reforma da Previdência no último período, teve todo um movimento de tentativa de derrubar uma série de direitos. E eles foram mantidos também, porque teve mobilização forte. Né? Então, se mantém aquelas conquistas daquela época. E o que mudou significativamente a vida no campo, porque hoje boa parte de quem ainda permanece no meio rural são aposentados que vivem de duas aposentadorias, do homem e da mulher. Os homens, naquele anteprojeto, foram contemplados com a aposentadoria de um salário mínimo, né? Terminou aquela fase da meio salário mínimo, que é o que eles recebiam. E foi uma conquista, sem dúvida nenhuma, essa conquista da década de 1980 deve ter sido, na história da luta dos trabalhadores no Brasil, a mais significativa num curto período para uma categoria profissional toda que são as mulheres do campo. E que incorporou para os homens o auxílio acidente de trabalho, a equiparação da aposentadoria para um salário mínimo e não meio. Então, com certeza, isso foi um período assim, de conquistas muito importantes. E que eu acho que nem o movimento sindical, nem os partidos políticos, nem a esquerda, nem as instituições que pesquisam a história deram a devida valorização. Sempre foi uma coisa que eu fiquei sempre muito chateada, né? Porque eu acho que não teve uma compreensão, porque aquilo libertou as mulheres. As mulheres passaram a participar da discussão sobre a escola, sobre a igreja, sobre o funcionamento da comunidade, passaram a ter recursos, ter dinheiro, começaram a discutir dentro da sua... Depois a gente começou a fazer cursos sobre gestão da propriedade, sobre a capacidade de avaliar o que era mais adequado produzir naquela propriedade. Toda uma qualificação que as cooperativas também foram parceiras, as prefeituras, a Emater sempre apoiou o movimento, por mais que pouco conseguiu fazer de efetivo, porque acabava sendo muito assistencial, muito tratando mais os temas psicológicos, mas que também era importante. Tal. Então, tem umas figuras, tipo a Cecília, que fazia aquelas palestras sobre sexualidade, sobre coisas mais bem-humoradas, mas que, ao mesmo tempo, tocavam em temas sensíveis que aquele conservadorismo todo dificultava, né, um debate sobre isso. E aí entram temas como, por exemplo, a conexão das trabalhadoras rurais com as trabalhadoras urbanas, a conexão do movimento das mulheres do campo com o movimento das mulheres urbanas. Esse é um capítulo muito importante.
Porque em 1986, nós já fizemos, depois do grande encontro estadual das Margaridas, nós já fizemos um encontro de mulheres rurais e urbanas lá na região, lá em Santo Cristo. E essa conexão fez com que algumas lideranças feministas que atuavam basicamente no meio urbano, na universidade, ou em algumas situações muito pontuais no sindicalismo operário, sentassem conosco. E nós, como trabalhadoras rurais, começamos a participar Eu lembro que eu participei do Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, que foi no Rio de Janeiro, acho que em 86, lá na Serra ali, na região serrana ali do Rio. Não lembro agora o nome da cidade. E eu fui para o Encontro Feminista e fiquei muito chocada, assim, com muitas coisas. Porque era para mim, que era uma colona que morava lá no interior de 13 de Maio, eu não tinha noção que, por exemplo, 2 mulheres namoravam. Fui saber isso lá. E aquilo, a minha companheira que foi junto disse, ai, não, isso aí não. Eu lembro que ela ficou assim, voltou. Porque isso era uma coisa... Gente, a gente não sabia nada do mundo. Eu até escutava Raul Seixas, Roberto Carlos e Teixeirinha, porque era radinho de pilha. E quando comecei a ir para a cidade, comecei a escutar outras coisas. E aí, lembro que eu fui num show no Canecão, quando fui para o Congresso eu fui para uma reunião no Rio, fui num show no Canecão, na campanha do Gabeira, apresentado pela Lucélia Santos, que estavam lá, Caetano, Gil, Chico, Milton. E eu não aproveitei aquele show, por uma cultura que a gente... Mas eu lembro de cada detalhe, foi uma coisa assim muito impressionante. Então, a gente foi pulando etapas naquela época, porque era tudo muito rápido. Se a gente acha que hoje é tudo rápido, mas aquilo também para nós era. Os anos 80 foram muito... Foram... muitas... E aí teve esse encontro com as mulheres urbanas, e aí surgiu um dos primeiros grandes debates difíceis, que era a questão de como que nós tínhamos que tratar o tema do aborto. Porque era um tema na época, se hoje é difícil discutir, na época era muito mais difícil. E eu lembro que a gente fez um debate, primeiro para conhecer o tema, para compreender ele, para saber que as mulheres morriam, para saber que as mulheres faziam, era tudo novidade. A gente não, a gente mal tinha acabado de aprender como é que engravidava, e de repente já tinha essa discussão toda, que era uma discussão... E aí eu lembro que tinha uma pressão muito forte, porque daí eu já estava na CUT, já estava ajudando a organizar a Comissão de Mulheres da CUT Nacional, que foi uma das organizadoras. Primeiro mandamos cartinha para o presidente da CUT Nacional, para o Jair Meneghel, depois ele nos chamou, então ajudem a organizar a comissão. E nós fomos, ajudamos a organizar. E a CUT até hoje tem era a Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, era um nome enorme, mas não dá para resumir. Não, tinha que ser tudo aquilo. E aí veio essa discussão de como tratar o tema do aborto, porque aí as feministas que atuavam mais no meio urbano diziam que aquilo era uma questão de princípio e que nós, como feministas, como movimento de mulheres, a gente tinha que pautar isso lá. E a gente dizia, olha, se a gente pautar isso, se a gente entrar com esse debate, nós vamos ser excluídas. Nós temos que discutir saúde da mulher, e aí esses problemas vão aparecendo, E eu lembro que foi um debate bem difícil. Mas eu, por mais que eu tivesse muito claro, e logo que me foi colocado o tema, eu compreendi, e a minha mãe dizia, se discriminam a mulher porque ela é mãe solteira, então tem que deixar ela tirar. Ou aceita que ela tem uma criança, não discrimina, ou então ela pode não ter essa criança. A mãe dizia isso, a mãe nunca usou a palavra aborto, mas a mãe dizia isso para mim. Que a mãe se revoltava com aquela situação ali que tinha na época. Sim. E tinha muito estupro, e meninas muito jovens que eram mães, que o pessoal dizia, ninguém sabia quem era. Era o vizinho, era alguém da família, era um horror, assim. Continua assim. Não mudou. A lei melhorou para proteger, mas continua assim. É um horror. Mas as mães solteiras,
era uma discriminação, era um negócio horroroso. Ou então se casasse grávida. Faziam as contas para ver, mas a criança nasceu, ou nasceu prematura, ou... Esse era um debate, um grande debate na época. Ridículo, mas era. Como tem debates ridículos hoje em dia, sobre outros assuntos horrorosos. Mas essas coisas a gente sempre enfrentou. Então, eu estou dando toda essa volta para dizer que foi naquele momento que eu compreendi, e sigo até hoje assim, de que nós precisamos ter, respeitar o processo de aprendizado das pessoas. Nós precisamos saber mediar. Quem quer ser liderança de qualquer movimento tem que compreender que é preciso convencer as pessoas. As pessoas não nascem sabendo. A pessoa não nasce fascista. A pessoa não nasce de direita. A pessoa não nasce racista. A pessoa não nasce ignorante. A pessoa nasce e vai se construindo. E se nós batemos de frente, nós nos tornamos pessoas não gratas naquele diálogo. Nós passamos a não ter mais audiência. Então, o tema do aborto na época foi isso. E parece que até hoje a gente não resolveu o tema. Continua sendo difícil, né? Mas eu lembro que, e assim como esse tema, tinha vários outros temas, né? Principalmente o tema da sexualidade da mulher, né? Da diferença de como se enxergava um homem de uma mulher, de como, né? Todo esse debate, a gente tinha que fazer ele, mas se a gente não fizesse ele com um método mínimo, a gente ia se isolar. E, no fim, nós nos isolamos igual. Eu saí da roça, eu era chamada pelas lideranças da cidade que achavam que eu era um perigo, que eu poderia assumir o sindicato, que eu estava crescendo muito, diziam que eu era uma comunista contra o casamento, a favor do aborto e contra a família. Em 1987. Essa era a minha... Hoje continuam acusando pessoas disso. Mas esse era uma das coisas que se falava. Assim como foi comigo, foi com várias outras lideranças, né? E, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa autônoma. Eu não me sujeitava a determinadas construções que os grupos de esquerda faziam na época, que era assim, tudo decidido e cada um vai seguir. Eu tinha minha opinião, então eu questionava, né? Eu queria discutir mais a fundo as coisas. Então eu acabei saindo do campo, né? Concluí aquele trabalho lá da Comissão da Previdência, fui representando a CUT Nacional na primeira passeata contra o Pinochet no Chile, em 86, quando levei uma caixa de documentos para lá, construídos pelo Terra Gente, que era uma revista que tinha na época. Fizeram uma revista toda em espanhol, falando sobre os horrores da ditadura do Chile para eu levar. Eu levei, e eles já sabiam que eu estava levando, me prenderam quando cheguei no aeroporto. Não pude acompanhar várias agendas lá, porque eu estava, como eles diziam, estava queimada, né? Mas pude ir na passeata, na primeira passeata contra o Pinochet em 86. Eu não tinha muita noção do que era ditadura. Eu nasci em 66, me criei na roça, em 85 já era uma outra realidade, né? Então, aquilo foi bem impactante também e muito perigoso e acho que irresponsável por quem construiu aquela agenda. Hoje tenho essa avaliação. Não faria isso com uma pessoa que fosse como eu era na época. Eu não faria, porque eu acho que a gente precisa... Né? Mas, enfim, então eu tive, assim, um conjunto de espaços, de possibilidades de trabalho e de lutas. Aí eu fui vender camisas, virei base do Sindicato dos Comerciários, acabei militando nessa área, né? Fui da diretoria do sindicato. Depois nós criamos o Grupo Feminista Conquistando, em Santo Ângelo. Tinha muito feminicídio, que na época não se chamava assim, né? Muitas mulheres sendo agredidas, muitos assassinatos. No dia que a gente organizou a passeata, ainda foi assassinada uma mulher de manhã, nossa primeira passeata do Grupo Feminista. Grupo Feminista Conquistando, de Santo Ângelo. Não tinha CNPJ, não tinha registro, não tinha nada. Era um movimento. Mas era um movimento organizado contra a violência, que naquela cidade pouco existia. Então, eu me mudei para Santo Ângelo, que era uma cidade
né, um pouco maior da região das Missões, e a gente acabou organizando, depois organizamos a primeira feira da reforma agrária com os assentados lá de São Miguel. Eu fui candidata a prefeita em Santo Ângelo, quase ganhamos a eleição, daí o Nardes foi substituir a chapa do partido que ficou em segundo lugar, aí o pessoal que votava em nós voltou para votar nele, aí acabamos, né, fomos bem na eleição para a prefeitura em Santo Ângelo, mas não, e a minha vice era uma mulher, éramos 2 mulheres candidatas. Eu e a Clara Emília. Tinha uma trajetória partidária, ou não? Também. Eu sempre... o meu movimento, a minha luta principal era o movimento de mulheres, mas eu atuava em vários outros movimentos. Era normal na época, era comum na época, era quase que exigido na época. Que tu, como tu tinha uma capacidade de comunicação, tu tinha participado de reuniões, de treinamentos, a gente fazia cursinhos. Eu lembro que eu fiz um curso com uma organização chamada 13 de Maio, sobre a história do movimento operário no Brasil. Fiz um outro curso de comunicação e expressão também com o mesmo grupo para aprender a falar em público e tal. Isso tudo quando eu tinha 18 anos. Então a gente estudava também, por mais que... Eu voltei a estudar, fazer sexto, sétimo, oitavo ano, quando eu tinha 17 anos. Nós tínhamos um Fusquinha. Para poder ir para a cidade, a gente tinha que ter grana para gasolina e tinha que, né, ter outros parceiros. E aí nós conseguimos listar um grupo que encheu uma Kombi. E aí o pai trocou o Fusca por uma Kombi. E eu era a motorista, sem carteira, de menor. E eu levava toda a comunidade lá, todos os meus amigos, os jovens, tudo para estudar na cidade. Que também foi um período difícil. Tinha alunos que furavam o pneu, esvaziavam o pneu, deitavam na frente da Kombi na hora de sair, dizendo que onde já se viu uma mulher ser motorista de lotação e tal. Mas foi um momento também de enfrentar o machismo ali da gurizada. Então a gente trabalhava na roça o dia inteiro, de noite, ou trabalhava na roça, ou ia para uma reunião não sei aonde, chegava em casa e ia para estudar, né, em Boa Vista do Buricá. Depois fiz o supletivo, depois fui fazer minha... Ensino médio fiz supletivo, depois fui fazer a minha faculdade quando já tinha 40 anos. Depois fiz uma especialização em políticas públicas, né? Nesse período, depois que eu fui para Santo Ângelo, eu acabei trabalhando com alguns mandatos, fui assessora do Marcos Rolim, que é uma pessoa que tem muito acúmulo sobre os direitos humanos. O Fortunati, trabalhei com o Fortunati também. O Fortunati foi meu colega. O Fortunati era presidente da CUT quando eu fui da diretoria da CUT estadual, sempre tratando o tema das mulheres. O Fortunati é meu amigo também até hoje, o Rolim também. Depois eu acabei... eu fui para alguns municípios organizar o Momento das Trabalhadoras Rurais, naquela época também, ainda no final ali da década de 80. Vocês tinham relação com o pessoal do MMTR depois? Pois é, os movimentos do campo, as mulheres do campo, a organização das mulheres do campo sempre foi bastante plural. Sempre teve várias vertentes. E a gente nunca teve embates de brigas, Tinha das estruturas oficiais, os sindicatos, a FETAG, eles estimulavam muito o confronto porque eles tinham interesse de abocanhar partes. Mas a gente nunca teve assim, enfrentamentos... Teve algumas incomodações pontuais, até mesmo na época do encontro estadual, quando todo mundo se deu conta que o encontro ia ter 10 mil mulheres, apareceu gente de tudo que é lado querendo discursar, querendo dizer que foram elas que organizaram, eles que organizaram e tal. Mas a gente conseguiu conduzir bem isso. O movimento no campo das mulheres sempre teve uma pluralidade muito importante. E nós, das Margaridas, a gente não era um movimento de alguém ou de um outro organismo. Nós éramos um movimento autônomo que se reuniu a partir de vários trabalhos que existiam em várias regiões. A gente compôs um movimento plural de sensibilidades distintas. Tinha gente que tinha partido, tinha gente que não tinha partido político, tinha gente que era de sindicato, tinha gente que era de oposição sindical, e tinha gente que era mais simpático à igreja e outros que eram ateus, tinha de tudo.
E a gente pactuou isso. Mas, paralelo ao nosso movimento das Margaridas, tinha o movimento das mulheres do MST, tinha o movimento das mulheres organizado, mais vinculado assim, às comunidades eclesiais de base, à igreja. Tinha o movimento das mulheres da FETAG, que se chamava assim, o movimento das mulheres da FETAG, né? A FETAG era um bando de homens que dirigiam a FETAG, eles tinham o seu movimento de mulheres. Né? A gente olhava para aquilo e dizia, como assim? Né? Aí tinha o movimento das mulheres MMTR, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que era um movimento ligado a um sindicalismo rural que tinha várias pontes com outras organizações do campo e urbanas também, mas ele prestava conta, digamos assim, a uma organização maior. O nosso não. E talvez exatamente por isso, porque o nosso era extremamente autônomo, que ele não resistiu há muitos anos, né? Ele foi se reorganizando e se vinculando a diferentes grupos, organizações, espaços. Em alguns lugares, o movimento, a Comissão de Mulheres, segue tendo uma autonomia, se organiza municipalmente, mas estadual, nacionalmente, essa autonomia ela não tem mais essas conexões. Elas foram se esvaziando, né? E nós fomos saindo, eu saí do campo, a Isabel saiu, a Rosa assumiu como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então tu também muda, né? Tu vai para um outro. A Helena, que era a pessoa que nos dava um suporte emocional, político, feminista, virou vereadora em Porto Alegre, né? Então as pessoas foram seguindo, né, as suas... E eu também fui seguindo minha vida, fui abrir um restaurante em Santo Ângelo, eu sempre fui muito, vendia camisa, depois abri um restaurante, sempre tive muito essa coisa da iniciativa privada, do empreendedorismo, sempre gostei muito. Hoje tenho, de novo, né, uma loja de alimentação saudável, né, que é a minha atual ocupação profissional, já sou aposentada, né? Consegui me aposentar e a minha aposentadoria, eu entrei na justiça e o juiz considerou que eu trabalhei, tinha que contar como tempo de serviço desde os 8 anos de idade. A maioria das pessoas conseguem contar o trabalho rural só a partir dos 12. Eu reuni um conjunto de argumentos, de provas e argumentamos, e hoje já tem uma normatização se não me engano, do Ministério Público Federal, que estabelece essa discussão da idade de uma forma diferenciada. Então, o meu trabalho no campo desde os 8 anos contou para minha aposentadoria agora, né? Faz 2 anos que eu me aposentei pelo INSS, obviamente como trabalhadora urbana, mas considerando esse tempo que é uma conquista que eu ajudei, né, a construir, então é uma coisa muito legal. E depois disso fui estudar, fui da universidade, fui pró-reitora numa instituição de ensino comunitária, fui pró-reitora de extensão, fizemos muitos projetos, foi quando pude retomar, eu sempre acabo retomando o tema das mulheres. A gente desenvolveu um projeto apoiando uma iniciativa que já existia, que se consolidou hoje, que é o Mulheres em Construção, que são mulheres que se capacitam para trabalhar em obras, na construção civil, em acabamento de obra, ceramista, assentadora de tijolo, hidráulica, pintora. Elas têm um desempenho fantástico, um diferencial, Mulheres em Obras. É uma obra limpa, tem experiências bem interessantes. E o Mulher em Construção hoje é uma ONG que tem parcerias com Magazine Luiza, com várias grandes empresas nacionais, trabalhando essa questão da construção da autonomia. Que aí esse é um tema, né, que eu acho que a autonomia financeira das mulheres é um dos principais elementos que possibilita que a mulher saia da violência. Só tu ter uma política de acolhimento e de medidas protetivas meramente jurídicas, policiais, e não ter um programa forte de inserção no mercado de trabalho, de valorização dessa profissional, de acolhimento dela no mundo coletivo, nos espaços sociais, tu acaba
não estimulando ela a sair dessa lógica da violência. É muito fácil cair de volta. É preciso avançar. Né? Eu trabalhei, quando o presidente Lula ganhou a presidência da República, eu fui convidada, eu era da direção executiva nacional do Partido dos Trabalhadores na época, e eu fui da direção, quando nós perdemos para o Fernando Henrique, as 2 eleições, e aí o presidente Lula chamou todas as pessoas que tinham sido dirigentes junto com ele para conversar, perguntar se queriam ir para o governo e tal. E eu, na época, meu guri tinha 1 ano, mas eu achei que ia ser uma experiência interessante e fui chefe de gabinete do Ministério das Mulheres, da primeira, que era a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, quando a ministra era Emília Fernandes. Fui a coordenadora da estruturação desse ministério, na época, porque nós tínhamos herdado do Fernando Henrique uma sala no Ministério da Justiça, onde estavam as caixas dos arquivos do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E tinha um conselho precário, sem funcionamento, abandonado, sem estímulo, sem política nenhuma, um Conselho Nacional esvaziado. Então foi isso que a gente herdou. E disso nós construímos um ministério. Né? Eu sempre achei que esse lugar tinha que ser um lugar de articulação, que a pessoa para ocupar esse ministério tem que ser uma pessoa com trânsito e empoderada pelo presidente da República. Eu sou contra que esses espaços executem recursos. Eles têm que ter recursos para as articulações institucionais. Agora, se tu coloca recursos para executar naquele lugar ali, na área da educação, da saúde, da geração de renda, o que tu faz? Tu afasta aquele espaço do Ministério do Trabalho, que tem que trabalhar a geração de renda. Tu afasta aquele espaço do Ministério da Saúde, porque tu começa a executar pequenos projetos e esses espaços de articulação política de mulheres se tornam espaços de disputa de recursos. Está errado isso. Todo o governo tem que ser um governo comprometido com as políticas para as mulheres. E cada ministério tem que executar programas que valorizem, que estimulem, que acolham, que façam, de fato, o seu papel na construção da autonomia das mulheres. As mulheres têm que ser autônomas, ela tem que ter poder de conduzir a sua vida. Então, um ministério como o Ministério das Mulheres, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, tem que ter autoridade. Tem que ter pessoas que comandam ela, que chegam, batem na mesa e o presidente da República diga: está falando por mim, eu quero um governo que faça diferença para as mulheres do Brasil. Tem que acabar com os feminicídios, tem que fazer ajustes na legislação, tem que ter políticas de recuperação de agressores, né? Coisas que são fundamentais. Se nós colocarmos na cadeia todos os homens que batem em mulher, metade da população brasileira masculina vai ser presa. A gente fazia pesquisas nas comunidades que a gente ia fazer trabalhos, a gente fazia pesquisas secretas, papelzinho para as mulheres. Ó, se você já foi agredida fisicamente pelo teu marido, marca sim. Se não, marca não. Tinha o sim e o não ali. E a gente entregava. Sempre dava de 70% para mais. Essa é a realidade do campo. E no meio urbano não é diferente. É um tapa, é um chute. Então, assim, isso só a cadeia não resolve. Claro que tem que ter, tem que proteger, e tem que ser... a legislação, ela é uma legislação, né, de punir o agressor, o assassino e tal, mas tem que ter uma política de reeducação dos agressores. E aí tem uma pessoa, que é um homem, e que eu acho que quem tem que falar sobre isso são os homens mesmo, que é o Edgar Preto, que hoje hoje ele é o coordenador nacional dessa política da ONU no Brasil, que sempre falou muito sobre isso, né? Dessa coisa dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Mas eu nunca vi isso como uma política de governo, nem em município, nem em estado, nem no país. Não é uma política de governo. É uma coisa, assim, tímida. E esse é um assunto que a timidez não vai resolver. São assuntos que tu precisa de força, que tu precisa ter ousadia, que tu precisa... Né? Então, eu acho que né, tem algumas coisas assim que eu ainda não vi se construir conforme eu penso que deveria ser. Né? Eu
Fiquei 2 anos e meio, fui coordenadora executiva da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Depois organizei os anais da conferência. Ali nós tiramos 5 eixos de construção de políticas para as mulheres no Brasil. Prevaleceu a ideia de que a Secretaria de Políticas para as Mulheres execute recursos e projetos na ponta. Então prevaleceu isso lá naquela época, prevalece hoje e tal. Eu fui voto vencido, tenho que acolher isso, faz parte, né? Mas eu ainda acho que isso tira, de certa forma, a responsabilidade dos ministérios. Porque assim, elas têm dinheiro para executar, não executaram o dinheiro delas. Porque às vezes nem o que tem ali se consegue executar, porque a estrutura da burocracia, que é necessária, mas ela é uma estrutura muito pesada. Então, às vezes, é um ministério que não tem uma estrutura para executar. Então, assim, eu acho que nós não temos um governo comprometido com as mulheres no sentido amplo. Precisa ter, porque a situação pede. Né? Sem falar no que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? com o governo do estado, que não tem mais nada nessa área, municípios, pouquíssimos têm hoje uma política. Né? E o próprio movimento, assim, a impressão que eu tenho, eu vou em algumas atividades, continuo sendo feminista, eu sou uma pessoa que me posiciono sobre as coisas. A gente criou a página. Esse ano vamos completar 40 anos do primeiro Encontro Estadual das Margaridas, né? Foi em 85, então esse ano vai fazer 40 anos. Né? A gente está pensando em alguma comemoração. Nos 35 a gente fez uma live convidando todas as coordenadoras que estavam vivas, né, que estão, né, muitas eram idosas na época do movimento, já faleceram, mas ainda tem, a maioria ainda tá firme, forte. Então a gente fez uma reunião virtual muito legal, teve música, choro, né, tudo que tem direito. A Helena participou também, a gente fez uma homenagem para ela e tal. E agora são 40 anos, né, e nesses 40 anos a gente avançou muito, mas novas demandas surgiram, novas expectativas, a gente quer avançar mais, que é a nossa diferença dos animais, né? Sim. O ser humano tem desejos, os animais têm instintos, então a gente quer avançar mais, a gente quer mais coisas. E não está muito fácil, né? A gente vive um momento bem difícil, onde muitas autoridades agridem, né? Falam mal, deseducam, servem de péssimo exemplo, isso nos atrapalha muito. Mas eu continuo achando que a autonomia do movimento é fundamental. Né? Acho que a gente vive um momento assim, bastante complexo. Eu acho que se gasta uma energia enorme com quem já tem uma visão libertária, autônoma e moderna, do ponto de vista, né, da sua autonomia. E se perde uma energia, se gasta uma energia enorme na organização dessas pessoas e se deixa de lado as que realmente precisam nos escutar, que precisam ser despertadas, que precisam ser incluídas, que é onde é mais difícil, que é, de fato, as comunidades de base, aquela comunidade que vê a violência, que convive com a violência, que já perdeu a esperança, e aí não é a gente ir lá organizar as pessoas, é a gente se despir dos preconceitos, de achar que se uma pessoa fala uma palavra que não é moderna ou que tem um pouco de preconceito, eu já jogo ela lá pro lado dos que não tem mais saída. Eu acho que falta paciência para conversar com quem nunca sentou para conversar sobre determinados assuntos, que só olha o TikTok, que só recebe o WhatsApp do pastor, que só ouve as coisas do vizinho, que não sabe nada da vida do vizinho. Sabe, eu acho que tem muitas pessoas que precisariam de uma oportunidade para dialogar, para conversar, para expor os seus sofrimentos, né, para falar das suas demandas, das suas expectativas, das suas, né? E eu acho que isso sim falta. Eu acho que a paciência revolucionária, né? A solidariedade feminista,
o acolhimento de quem está em sofrimento. Se tem essa ideia, não, que acolher alguém que está em sofrimento é coisa que psicólogo tem que fazer, não. A gente passou a vida fazendo isso. As trabalhadoras rurais viviam um sofrimento coletivo de não ter direito a nada, de não ter direito nenhum, de serem consideradas umas pessoas de quinta categoria, que não podiam falar, que não podiam participar, que só podiam trabalhar, ter filho e limpar a igreja, o chão, não podiam nem... Né? Então, eu acho que isso... Eu acho que eu acho que a esquerda, eu acho que os democratas perderam um pouco esse compromisso com o desconhecido que está ali, que precisa nos dizer coisas. E nós temos coisas para dizer para ele, para ela. Né? Então, eu acho que isso... parece que o fato de uma pessoa não... Se na época, quando eu disse, meu Deus, mulher namora mulher, se a pessoa que estava ao meu lado não tivesse tido a capacidade de dialogar comigo sobre isso e eu ter conseguido compreender isso de uma forma bonita, talvez eu tivesse me recolhido ao meu mundo de catequista e tivesse virado uma pessoa que pregar contra os absurdos, como é que se dizia, sei lá, essa... Né? Então, assim, eu acho que é preciso... a ignorância, ela não... Ela é de fato ignorar as coisas. E eu já ignorei muito na vida. E eu convivi com pessoas que ignoraram muito. Eu ignorava a minha própria língua. Eu não sabia falar português. Eu fui castigada na escola porque eu falava alemão na volta para casa. Porque não podia, só podia falar português. Quer dizer, eu fui castigada por uma razão invertida, porque eu falava alemão. Né? Isso há 58 anos atrás, quer dizer, 55, 54, quando eu ia para a escola, já tenho 58. Então, e eu não me tornei uma pessoa amarga, eu fui superando tudo aquilo porque eu tive suporte, apoio. E hoje em dia, como eu disse antes, as pessoas não nascem preconceituosas, as pessoas não nascem subordinadas, as pessoas elas vão se tornando conforme o meio que vivem. E a nossa grande dificuldade é chegar nesses lugares despidos da arrogância e né, ter a capacidade de agregar, né, de fazer a nossa parte aí para tentar melhorar. Eu acho que a gente avançou muito. Hoje em dia as pessoas usam o cabelo do jeito que querem, se vestem como querem, usam meia furada, mini saia, sem sutiã. As pessoas, a gente, do ponto de vista da liberdade individual, a gente avançou. E, ao mesmo tempo, tu tem comunidades inteiras subordinadas a um entendimento preconceituoso, sofrido, subordinadas à exploração, vivendo né, no lixo, no esgoto, passando frio, morrendo de frio na rua. Quer dizer, é uma contradição enorme. E o feminismo tem um papel central nisso. Porque as mulheres, elas têm um papel na educação informal, não estou culpando elas. Sim. Eu estou dizendo que pouco se investe nas mulheres, pelo papel que as mulheres desempenham. Nessa perspectiva, né? Nesse sentido. Sim, concordo. E o mundo está tão difícil. Então tá, valeu.